Paz do Senhor a todos, uma ótima noite a todos, a paz de Cristo. Esperar os irmãos estarem entrando aí na live, para darmos início a nosso momento de louvor e adoração à palavra de Deus. Mais uma vez nos encontramos aqui com os irmãos, felizes, estarmos tendo mais uma oportunidade de estarmos dividindo a palavra de Deus com vocês. E mais uma noite, que Deus nos concede. E eu tenho certeza que vai ser mais uma noite abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de começarmos, a gente não perder tempo, já são 21 horas, vamos estar dando início conforme o horário combinado. Desde já fazer o convite para vocês, que a partir da quinta-feira começamos aí a nossa nova campanha. Lá no finalzinho eu vou estar dando os detalhes para os irmãos. Amém? Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por estarmos vivos, com saúde. Estamos com problemas, todos têm problemas. E se você resolver um hoje, amanhã vai aparecer o outro. E assim sucessivamente, Parece videogame. Quando você derrota alguma coisa, depois vem o mais forte e vai vindo coisas mais difíceis para a gente ir passando, Mas graças a Deus, Deus tem nos direcionado, Deus tem nos dado direção, Deus tem estado conosco em nossas vidas, nos orientando a cada manhã, a cada segundo. E ficamos felizes em descobrirmos que temos um Deus vivo, um Deus que cuida de todos os detalhes das nossas vidas. Amém, queridos? Feche seus olhos, nós vamos estar orando. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma noite estarmos na Tua presença. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelos nossos erros, pecados, palavras, atitudes. Que o Senhor verdadeiramente possa colocar a Tua presença dentro do nosso coração, da nossa mente, nos cubra com o Teu sangue, Jesus. Guarda as nossas mãos, guarda a nossa mente, o nosso coração, nossas atitudes, Senhor. Guarda a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, o nosso levantar, o nosso deitar. Guarda o nosso trabalho, Senhor. Guarda os nossos sonhos, os nossos projetos debaixo do Teu sangue, Senhor. Repreenda todo mal, todo sentimento de dúvida, todo sentimento de engano, de medo, de angústia. Repreenda todo mal que por alguma maneira tente nos travar, tente nos parar, Senhor, mas que possamos avançar para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Deus. Continua conosco, Jesus, abençoe cada um que esteja assistindo essa live. Vai de encontro aos Teus filhos, Senhor, guarda a mente, o coração, que eles possam estar com o coração, Senhor, aquebrantados para receber a Tua palavra. Doce Espírito Santo, prepara o coração, a mente dos Teus filhos para que eles possam receber essa palavra, que essa palavra seja a palavra de cura, de libertação, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, Senhor. Nós não temos nada, absolutamente nada a oferecer aos Teus filhos, Senhor, mas Tu tem palavra de vida eterna, Senhor. Tu tens, Senhor, aquilo que precisamos. Tu és, Senhor, a solução para tudo que precisamos. Tu é o nosso melhor amigo. Tu é aquele que cuida das nossas vidas a cada dia, Senhor. Continua conosco. Obrigado por tudo, Jesus. Nos dá saúde, sabedoria e discernimento para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Deus, receba a nossa adoração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Feliz por vocês estarem mais uma vez aí conosco, sem perder tempo, Vamos lá. Como a gente sempre fala aqui, uma palavra bem direta, bem objetiva. Tenho certeza que você aí já entendeu como o Ministério Vida na Vida trabalha, A gente tenta sempre passar para os irmãos a palavra, Sempre palavra de reino, sempre palavra de salvação. A gente não está aqui para falar de outras coisas a não ser Cristo Jesus, que é o Evangelho. Nós não falaremos
não entraremos em discussões tolas, não perderemos tempo, na verdade não temos tempo a perder. Então nós sempre vamos falar aqui de Jesus Cristo. Amém, queridos? Abre aí a tua Bíblia no livro de Gênesis, lá no início, né? Não tem como errar. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. A gente vai vamos decorrer alguns textos aí para vocês entenderem, né? Hoje nós vamos estar falando, né? Foi a palavra que Deus colocou no meu coração para dividir com os irmãos. Nós vamos estar falando sobre o pecado, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do pecado, como devemos nos comportar diante do pecado, como devemos nos comportar diante das tentações, né? Que nos sonda, né? Que nos ronda a cada dia, a cada momento, a cada oportunidade que tenta de alguma maneira chegar em nossas vidas. E nós vamos falar um pouquinho disso essa noite. Mas para que você entenda, nós vamos primeiro ler o livro de Gênesis capítulo 1, 27, para você entender a criação. Eu acho que todos vocês já ouviram, né? Se não ouviram dessa maneira, já ouviram parafraseado, né? Mas com certeza já ouviram como nós fomos criados. Diz assim Gênesis capítulo 1, 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Então, a partir do momento que Deus nos cria, que Deus cria o ser humano, Ele cria a imagem e semelhança dele. O que eu quero que você entenda é que quando Deus faz a criação do ser humano, Ele já era Deus e o Evangelho já existia. Deus já era Deus. Então, Deus não dependia da nossa criação para ser Deus. Mas mesmo assim, Ele cria o ser humano, a imagem e semelhança deles. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E aí, lá no capítulo 2, né? Vou ler para vocês aqui, 3, que fala sobre a queda do ser humano, para você entender, né? Onde houve a queda, para nós depois falarmos do assunto separado essa noite. Diz assim, a queda do ser humano, capítulo 3 de Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos, que Yahvé Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher, então foi isto mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente, não podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse, dele não comereis, não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher, com toda certeza não morrerás. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Até aí, a história você já conhece. Só quero que você entenda, só para você se situar dentro da palavra de Deus. Então, a partir do momento que Eva é enganada, consequentemente Adão também, nós recebemos uma humanidade, né, pecaminosa. Começamos a conhecer o que é o bem e o que é o mal. Na verdade, conhecemos o pecado, e o primeiro pecado que conhecemos foi o pecado da desobediência. Então, a partir desse momento, nós ficamos por muito tempo debaixo do jugo do pecado. E a própria Bíblia relata isso em diversos livros. E eu separei aqui um texto de Davi, lá em Salmos, para você entender. Está lá no livro de Salmos, capítulo 51. Salmos 51, versículo 5. Livro de Salmos 51, 5. Diz assim a palavra de Deus. Davi falando, reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde me concedeu minha mãe.
desde me concebeu a minha mãe. Então Davi entende que nasceu debaixo, né, do pecado. O povo andava debaixo do jugo do pecado. E você conhece a palavra, você já leu a palavra e você entende que Deus envia o seu único filho, Jesus Cristo, está lá em João, né, o seu filho, o verbo, veio, se fez carne, se sacrificou, morreu por amor a mim, a sua vida, e tirou o peso do pecado sobre nós. Amém, queridos? Somos libertos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E desde aí não carregamos mais esse peso, não somos mais julgados por isso. Somos livres em Cristo Jesus. Mas a partir desse momento, o pecado ele parou de existir nessa terra. Nós paramos de pecar, nós paramos de errar, não há mais tentação, não há mais nada que tente te tirar da presença de Deus. Não, querido, pelo contrário. As tentações elas aumentam a cada dia. E se você for estudar um pouco sobre o pecado, se você pesquisar a palavra pecar dentro da Bíblia, alguns relatam que é errar o alvo. E quem é o alvo do Evangelho? Quem é o alvo da palavra de Deus? Quem é o alvo? O alvo é Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então pecar é sempre fazer algo que não vai de encontro ao alvo. Então se eu não faço algo que não vai de encontro ao alvo, que não vai de encontro a Jesus Cristo, que não vai de encontro aos princípios da sua palavra, eu estou pecando. Pecar não é apenas fazer algo que a palavra não diz. Pecar também é deixar de fazer o que a palavra diz. Pecar não é apenas exceder. Pecar também é ser ausente. Pecar é não colocar em prática aquilo que Cristo Jesus nos ensinou e pagou o preço de sangue por mim e por você. O Evangelho, querido, de Cristo Jesus, eu quero que você entenda que Deus, quando projeta, né, eu vou usar esse termo de projeto, quando Deus projeta o ser humano, o homem e a mulher, ele projeta pessoas de sucesso, uma família de sucesso, um homem e uma mulher de sucesso, para cuidar daquilo que produziu, para reinar sobre os animais, dos mares, da terra, está lá em Gênesis, vai ler a Bíblia que você vai entender. Mas nós nos deparamos com o pecado, com o engano, com a mentira. E aí Jesus vem e quebra isso, paga o preço de sangue, e nós somos livres, libertos pelo poder que há no nome de Cristo Jesus. Amém, querido? Você é liberto. Só que a partir desse momento que você é liberto, você precisa fazer o quê? Você precisa nascer de novo. Porque a sua criação é uma criação pecaminosa. Você está debaixo do jugo do pecado. Porque o teu espírito, ele é livre, ele é liberto e ele é salvo, mas a sua carne prende o teu espírito dentro da limitação dela. E aí começamos a briga ferrenha diária entre o espírito e a carne, entre a vida e a morte, entre o pecado e a santidade, entre o que é de Deus e o que não é. Porque a carne ela te limita, porque o pecado tenta o tempo todo te limitar. O cansaço vai tentar te parar, a mentira vai tentar te parar, a fofoca vai tentar te parar, o desânimo vai tentar te parar. Tudo isso são coisas que estão dentro da nossa carne, que fazem parte da característica daquilo que forma a nossa carne limitada. São frutos da carne. Mas Gálatas 5:22 vai relatar os frutos do Espírito. Então nós precisamos primeiramente entender que nós somos um espírito dentro de uma carne.
Então, a partir do momento que eu entendo que eu sou um espírito dentro de uma carne, eu preciso viver as coisas que são do reino. Porque só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Quando eu falo espiritual, querido, eu não estou falando que você tem que andar aí falando em mistério, rodando dentro do trem. Não tem nem espaço dentro do trem para rodar, né? Tá andando tão cheio que não dá nem para rodar. É que você ande com a consciência em Cristo Jesus. Que as suas atitudes estejam pautadas em Cristo Jesus, dentro do Evangelho. Então, voltando ao que eu comecei a falar, pecar é sair do alvo, errar o alvo. Nós vamos pecar, querido? Nós vamos pecar. Nós vamos errar? Nós vamos errar. Mas você precisa até mesmo errar tentando acertar o alvo. Porque Deus perdoa os nossos pecados, querido. Ele perdoa? Amém. Deus perdoa os nossos pecados. Mas você precisa ter um coração aquebrantado. Você precisa se arrepender verdadeiramente daquilo que você errou, do que você pecou. Porque existem pessoas que vivem de pecado em pecado. Sempre caindo no mesmo pecado, sempre vivendo as mesmas coisas. É possível evitar o pecado totalmente? Será que é possível evitar o pecado totalmente? Será que nós estamos totalmente libertos do pecado? Abre lá em Romanos 3. Dá um pulinho aí em Romanos 3. Pode ir pelo celular aí que é mais rapidinho. Se você não quiser ir lá ficar, pode deixar que eu vou ler aqui para você. Romanos capítulo 3. Romanos 3, 23. O título desse texto é Justificados pela fé em Jesus. Diz assim o versículo 23, você deve conhecer essa passagem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia um justo nessa terra, querido. Ou melhor, não há nenhum justo nessa terra. Você precisa entender que o pecado ele está dentro desse mundo que você vive. E ele vai tentar o tempo todo tirar você da presença de Deus. A limitação da tua carne vai tentar o tempo todo impedir que seu espírito flua na presença do Deus vivo, todo-poderoso. O pecado ele vai tentar o tempo todo te travar. Querido, você precisa entender que o seu maior inimigo não é o diabo ele já está derrotado, a palavra de Deus nos garante isso. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, é a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos anseios. Porque a nossa carne ela se acostuma com as coisas que são boas. Eu conheço algumas pessoas que são hipócritas, que dizem que o pecado é algo ruim. Quando você conhece a palavra de Deus, realmente o pecado é algo ruim porque você tem um entendimento. Mas quando você não conhece a Deus, quando você não conhece a palavra de Deus, o pecado é algo gostoso de ser praticado. Quem está me ouvindo e um dia já bebeu, sabe que beber, que cerveja gelada é gostoso. Sabe que sair para dançar é bom. Sabe que estar num ambiente de diversão, entre aspas, tem os seus prazeres. O que eu quero que você entenda, querido, é que eu não quero te ensinar a valorizar o pecado, não. Eu quero te dar o direito de você errar. Mas o que você precisa entender é que o seu erro tem que ser tentando acertar o alvo que é Cristo Jesus. Eu não posso me viciar no erro. Eu não posso ficar preso à minha carne. Ah, mas a carne é fraca. Pequei hoje. Peco amanhã. Peco de novo.
e fico pecando todos os dias, e aí eu peço perdão a Deus, mas não peço de verdade, e aí outro dia eu peco de novo. Querido, você precisa tomar um rumo na tua vida, você precisa verdadeiramente ter uma aliança com o teu Deus. É o que eu acabei de dizer, nós vamos errar? Sim, nós vamos errar. A nossa carne é pecaminosa. Então, se a minha carne é pecaminosa, o que eu tenho que fazer? Andar no máximo no Espírito. Eu preciso alimentar mais o meu espírito do que a minha carne. Então, se ficar no celular à toa, vendo o Instagram de artista, me atenta, que eu começo a ver homem sem camisa, começo a ver mulher de biquíni, começo a ver bunda de fora, começo a ver perna de homem. Se isso me atenta, se isso de alguma maneira começa a alimentar minha carne, eu preciso quebrar essa prática. E aí o tempo que eu estou à toa, olhando o Instagram ou Facebook de artista, eu leio a palavra. Por quê? A palavra, ela alimenta o meu espírito e mata a minha carne. Nós precisamos saber contra quem estamos lutando, querido. E o seu maior adversário é aquele que você vê quando olha no espelho. A única pessoa que pode te tirar, que pode fazer você perder a sua salvação é você mesmo, querido e querida que me ouve. Somente você pode abrir mão da sua salvação. Somente você pode jogar isso fora. Precisamos aprender a guerrear contra nós mesmos, querido. Precisamos entender isso verdadeiramente. Aí as pessoas às vezes ficam discutindo, né? Ah, mas existe pecadão, pecadinho? Existe pecado pior do que o outro? Né? A Bíblia fala um pouco sobre isso. Por exemplo, dá um pulinho lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, depois aí de Romanos, onde você estava lendo. 1 Coríntios, capítulo 6. A gente vai dar uma passeada hoje na Bíblia aí. Falamos sobre isso no domingo, né? Pastor Eli falou isso no domingo. Se você não gosta de Bíblia, você não gosta de Jesus. Se você não gosta de Jesus, você não gosta do Evangelho. Se você não tem fé, então melhor você nem entrar na brincadeira. Porque tem aquelas pessoas que não são de Jesus nem são do diabo, né? Fica em cima do muro. Aí ele não aproveita nem o que o mundo proporciona, nem o que Deus proporciona. Ele fica ali nos bastidores dos dois. 1 Coríntios capítulo 6, do 9 ao 11. Diz assim a palavra de Deus falando sobre pecado, né? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixeis enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Isso é uma condição, querido, para você entrar no reino de Deus. Ah, Luiz, mas eu nunca matei ninguém. Mas e daí? Tu mente todo dia, fala mentira todo dia. Ah, mas eu não me prostituo. Mas você é imoral, é avarento, é idólatra. Idolatria, querido, é algo que você se apega acima de Deus. E isso inclui a tua família. Você precisa amar e cuidar da tua família, mas você precisa saber que existe um Deus acima disso. E ninguém e nada pode impedir o teu relacionamento com Deus. Nada e nem ninguém. Quero que você leia mais um texto aí rapidinho. Vai lá no último livro da Bíblia, lá em Apocalipse. Apocalipse 21, 8.
Apocalipse 21, 8. Diz assim, ó, lembra lá no início que eu falei com vocês que o pecado não é apenas quando você comete um erro, é quando você deixa de fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Não é só quando eu erro o alvo, é quando eu também deixo de tentar acertar o alvo. Porque você é crente, você precisa ter atitude de crente, atitude de uma pessoa nascida de novo. Diz assim Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8. Porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Querido, evangelho é algo sério, querido. Viver com Deus é algo sério. Viver pautado na palavra é algo sério. O pecado é algo sério que pode tirar a tua salvação, querido. O pecado pode tirar aquilo que você tem planejado durante toda a vida. Você precisa entender que você tem que estar o tempo todo conectado e sintonizado com Jesus Cristo, com a sua palavra. Você precisa praticar aquilo que Ele te ensina, querido. Não adianta você saber que Jesus veio nessa terra, morreu por amor a mim, por amor a você. Beleza, você aceitou Cristo Jesus. Mas aí é o início da guerra, querido. A guerra é diária. Tu precisa avançar, você precisa trabalhar, produzir com as suas mãos. As mãos que Deus abençoou. Você precisa avançar, você precisa matar a sua carne a cada dia. Eu sei que é difícil, lutar contra aquilo que sentimos, contra aquilo que sentimos e desejamos é muito difícil. Ou você acha que a minha carne queria estar hoje, 9h27, falando da palavra de Deus? Você acha que minha carne gosta de acordar 4h30 da manhã para trabalhar? Você acha que minha carne gosta de pegar trem cheio? A nossa carne não gosta disso, querido. Mas você precisa entender que você precisa sacrificar a carne a cada dia. O seu espírito precisa ser alimentado diariamente. Precisamos entender verdadeiramente isso, querido. Precisamos entender isso. Volta rapidinho lá em Salmos. Nós vamos ler só mais 2 textos, querido. Fica tranquilo que eu já vou encerrar. Nós não vamos passar da conta, fiquem tranquilos. Vamos falar somente aquilo que Deus mandou, somente aquilo que Deus nos orientou. Amém, querido? E eu quero deixar o finalzinho para falar sobre a nossa campanha. Salmos 38, só o verso 4. Salmo de Davi, né? Diz assim em 4: As minhas culpas me afogam como fardo pesado, tornaram-se insuportáveis para mim. Querido, você sem Jesus Cristo, você sem o reconhecimento que Ele é o único suficiente Salvador, que Ele é o único que pode curar, libertar a sua vida, você não vai suportar viver nesse mundo. Porque, como Ele disse, nesse mundo nós teremos aflições. E são aflições diárias, a cada dia, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho. Então, se você não tiver Cristo Jesus, se seu espírito não tiver alimentado, você não vai resistir. Experimente acordar, como eu já fiz um período, né? Agora não, que nós não temos mais tempo. Mas um período eu treinava diariamente para fazer a meia maratona, correr 21 quilômetros. E eu treinava diariamente.
E no início eu achava que estava treinando correto, porque eu comia pouco e treinava muito. Eu comia pouco e treinava muito. E aí quando eu fui para a competição, querido, quando eu fui para o dia competir, no 17º quilômetro eu tive cãibra nas duas pernas. E eu tive que fazer 4 quilômetros com cãibra, com ritmo diminuído. Com isso meu tempo, aumentou e eu não consegui atingir aquilo que eu tinha planejado. Na segunda, 6 meses depois, eu comecei a treinar com uma orientação. Eu comecei a treinar com alguém com orientação de nutricionista, com a alimentação correta, com o descanso correto. Eu parei de treinar todos os dias, porque o descanso também é treino. E aí eu comecei a treinar em dias alternados, fazer fortalecimento para minha base muscular, e eu consegui fazer a minha segunda meia maratona num tempo 35 minutos abaixo do primeiro que eu fiz. Não tive cãibra, terminei bem, não tive febre como eu tive na primeira. O que eu quero que você entenda, querido, que não é a maneira que você faz brutamente, não é estar dentro da igreja todo dia que você vai estar alimentando o teu espírito. Não é estar evangelizando todo dia que você vai estar alimentando o teu espírito. Você precisa fazer o que a palavra orienta. Fazer o que é orientado gera vida. Fazer o que é orientado pela palavra dá resultados que nós conseguimos atingir o sucesso. Precisamos entender isso, querido. A palavra de Deus diz que nós precisamos alimentar o nosso espírito. Eu só vou começar a entender as coisas do reino se eu for espiritual. Se o meu espírito for mais alimentado do que a minha carne. Isso que eu estou dizendo, querido, não é difícil de entender, mas é difícil de ser praticado. Porque a pessoa, quando ela peca, quando ela erra, como nós vemos aí muitos doidos debocharem de Deus, falar que se Deus viesse hoje seria homossexual, seria travesti. E aí nós perguntamos, será que Deus perdoa esse pecado? Será que essas pessoas são piores do que nós? Será que nós somos melhores do que eles? Nós ficamos às vezes nessa pergunta, nos indagando, nos questionando. Querido, a palavra de Deus diz, para não ficar nas minhas palavras, dá um pulo aí em 1 Timóteo. Dá um pulinho aí em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus, Paulo falando: a mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia. Ele quem, querido? Cristo Jesus. Porquanto fiz o que fiz, mediante a minha ignorância e incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Então, querido, quando nós fazemos sem o conhecimento, a graça de Deus ela transborda sobre nós. Mas o pior, querido, é quando nós conhecemos e mesmo assim continuamos praticando o pecado. Continuamos vivendo do pecado. Precisamos entender que você já teve o contato com a palavra, querido. Você já aceitou Jesus Cristo.
Você não é mais cego, você já sabe o que é certo e o que é errado. Então você precisa entender que o pecado ele te mata. E o pecado ele é gerado nos mínimos detalhes. Dentro do casamento, na falta de comunicação diária, aos pouquinhos. Nas conversas com quem não é seu cônjuge, né? O homem às vezes conversando com a mulher conversando com o homem. Às vezes é um bate-papo comum. Daqui a pouco já começa um compartilhar coisas com o outro. Quando você vê, você já está envolvido dentro de um problema. Então o pecado ele é gerado. Ele tem um tempo de gestação até nascer. Então você precisa entender a saber se proteger. A saber como lidar com isso. E se afastar cada vez mais do pecado. Porque o pecado ele gera morte. E eu acho que ninguém quer viver a segunda morte. A primeira morte todos nós vamos passar. Se assim Deus não voltar antes, né, e nos arrebatar. Mas a segunda ninguém quer passar, querido. Nós queremos ser salvos e viver eternamente com Cristo Jesus. E eu vou fazer uma analogia aqui para encerrarmos. E eu vou fechar até a Bíblia para nós encerrarmos verdadeiramente. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, querido, é igual quando você está dormindo dentro da sua casa. Talvez existia um rato dentro da tua casa durante 5 anos, mas tu não sabia. Então você vivia tranquilamente, você andava toda a sua casa, você dormia bem, andava descalço dentro da sua casa. Por quê? Tu não conhecia o pecado. Você não sabia como é que o pecado era gerado, como ele era feito, como ele era produzido. Você não conhecia Deus, então você vivia por viver. Mas a partir do momento que você conhece a Deus, e Deus te mostra o que é certo, o que é errado, o que é viver com Ele, o que é não viver com Ele, você não consegue mais ser o mesmo, porque você conhece. Então até o crente, quando ele erra, quando ele peca consciente, porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o erro que está cometendo. Então, queridos, que vocês possam se proteger do pecado, que o pecado não venha dominar a sua mente, que o pecado não venha dominar o seu dia, que a mentira, que a prostituição, que o engano, que a prática de homossexualidade, tudo isso que gera a segunda morte, não venha fazer parte da sua vida, que você possa viver pautado lá em Gálatas 5:22, nos frutos do Espírito. Que você possa viver em graça, em misericórdia, em amor, em comunhão, em verdade. Que possamos desfrutar daquilo que Jesus nos ensina a cada dia. Amém, queridos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que eu queria compartilhar com os irmãos. E convidar desde já vocês, nós vamos estar dando início à nossa nova campanha no dia 26/11. Pastor Elias vai estar dando início. E o nome da campanha é Obras das Suas Mãos. Tá? O tema é pautado lá em Gênesis 39, versículo 2 e 3. Que diz assim: E o Senhor estava com José, e foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio, vendo, porque o Senhor que estava com ele e via tudo que ele fazia, e o Senhor o prosperava. Nós vamos falar sobre obra das suas mãos. 7 semanas, a campanha que Deus colocou no coração do ministério. Nós vamos estar iniciando quinta-feira agora, dia 26/11. Amém? Contamos com você, faça aí um sacrifício para estar 7 semanas aí presenciais, nos acompanhando, que eu tenho certeza que assim como as outras campanhas que o ministério efetuou, né, seguindo a orientação de Deus, foi bênção em nossas vidas. Amém, querido? Feche seus olhos, nós vamos estar orando. Senhor Deus, maravilhoso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez receber da Tua palavra, da Tua presença. Continua conosco, Senhor, repreenda todo tipo de pecado das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a tomar decisões sábias, nos ajude a escolher verdadeiramente aquilo que é melhor para nós, Senhor. Não deixe, Senhor, o pecado enganar o nosso coração, a nossa mente,
Nos ajude, Senhor, a viver pautados na Tua palavra, na Tua presença. Guarda nossas vidas debaixo do Teu sangue, Senhor. Guarda cada pessoa, cada família que acompanhou essa live. Guarda a vida do Ministério Vida na Vida debaixo das Tuas mãos. A vida do pastor Eli, do pastor Elias, suas famílias, seus sonhos, seus projetos. Senhor, que Tu possa abençoar desde já essa campanha que nasceu no coração do Teu Filho, Senhor. Abençoe, Senhor, todo esse ministério, todos aqueles que estão nos acompanhando e nos dando credibilidade, Senhor. Perdoa os meus pecados, meus erros, minhas limitações. Guarda a minha família debaixo do Teu sangue. Guarda os meus sonhos, os meus projetos, Senhor. Que todos eles atinjam o sucesso debaixo da Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Livra de nós todos os erros, todos os pecados. Nos cobre com o Teu sangue, nos livre de toda a retaliação do inferno. Nos dê uma noite abençoada na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que você fique com essa palavra no seu coração. E esperamos você na quinta-feira para estarmos dando início à nossa campanha. Amém? Não esqueça, Jesus morreu por você. O peso que existia nas suas costas de pecado, acusação, não existe mais. Mas você precisa estar debaixo da nuvem. Você precisa estar debaixo da presença de Jesus Cristo. Amém, queridos? Fique com Deus. Jesus ama a sua vida. Uma noite abençoada e um restante de semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.